Oi, gente! Nessa aula eu ensino você a construir essa camisa. Eu ensino toda por medida, tá? Então você vai conseguir fazer todos os tamanhos. Precisa acompanhar o vídeo, tá? Ela está com um comprimento total de 64 centímetros. Até no início eu falo outra medida, só que depois que você começa a usar também, o ponto chega no lugar e ela fica até maior, tá? A largura, ela está aqui no busto, ó, com 1,10 m. 1,10 m. Então, ela ficou um pouco maior pra mim, mas o objetivo era esse, deixar ela maior. E material, eu usei aqui, ó, a Raíza, né, Artesanato Toque de Seda grossa, Tex 288. Eu usei 2 novelos inteiros e mais um pouco do terceiro. Então, você precisa comprar 3 novelos de 500 metros para construir essa camisa. A agulha, eu usei agulha 2 milímetros. Bom, então vamos lá, já passei todas as informações no vídeo, acompanha que você vai conseguir construir todos os tamanhos, tá bom? E fez a sua peça, me marca lá no Instagram, no @janivalim. Adoro ver as peças de vocês. E quem ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber novidades toda a semana. Não mostrei aqui embaixo, né? Olha lá, ó. Ai, gente, não coloquei botão, porque eu não tenho botão. Mas vocês podem colocar, tá? E a casinha do botão é o próprio ponto. Próprio ponto. Então, não pode ser botão muito grande. Ó, não tem emenda, tá? Nada, zero emenda essa camisa. Só a única união que teve é aqui na parte do ombro. Então, vamos lá o nosso passo a passo. Para iniciar essa camisa, eu trabalhei 150 correntes. Lembrando, quer ela maior, trabalha mais correntes. Quer menor, trabalha menos correntes. Deixa eu passar em centímetros. Esse é você vai definir o comprimento da tua camisa através dessa corrente. Por isso que eu estou falando, quer fazer maior, trabalha mais correntes. Olha, deu 67 centímetros. Esse tamanho, depois de pronto, ela vai variar, tá? Então, a minha camisa tem 67 centímetros nesse início. Então, vamos lá. Não se preocupe com números ímpar ou par, porque se não der certo lá no final, eu vou fazer um ajuste. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar 4 correntes, 2, 3, 4 correntinhas, volto essas 3, venho aqui nessa número 4 e trabalho um ponto alto. Então, eu tenho um total de 154 correntes. Uma correntinha de passagem, pula uma argola da base, seguinte um ponto alto. Seguinte um ponto alto. Um ponto alto para cada argolinha da tua base. Uma corrente pula uma argola da base, seguinte um ponto alto e seguinte um ponto alto. Eu vou trabalhar assim até o final. Uma corrente, pula uma argola da base e um ponto alto na seguinte. Mais um na seguinte. E somente uma correntinha de separação entre um bloquinho e o outro bloquinho. Vou seguir com essa mesma repetição até o finalzinho da minha carreira. Aqui. Pronto, olha, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, o meu deu certinho, ó. Se o seu faltou, você pode colocar 2 dentro do mesmo, pode desmanchar aqui a correntinha. Então, o meu até que deu certinho. Então, vamos lá, na carreira 2. A carreira número 2, eu vou repetir a carreira 1 e agora eu só vou ficar repetindo. 3 correntinhas, você vai iniciar a carreira dessa forma, com 3 correntinhas, mais uma corrente de passagem, 4 no total. Vem aqui dentro e trabalha 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha de passagem, vai lá dentro, 2 pontos altos. Segue com essa mesma repetição até o final da carreira. Final da carreira, eu volto com você. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, número 2. Já trabalhei meu bloquinho com 2 aqui dentro. Trabalho uma correntinha. Vai lá dentro, ó. Pode ser na terceira corrente também. Se der muito trabalho para você colocar na terceira corrente,
pode ser aqui dentro, ó. Um ponto alto. Pronto, carreira 2 finalizada. Então, sempre finaliza da mesma forma que o início. Aqui no início, eu tenho 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e uma corrente de passagem. Igual aqui, uma corrente e um ponto alto. A carreira 3 segue na mesma repetição. Já vou te falar quantas carreiras nós vamos trabalhar. 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Eu vou repetir exatamente essa carreira, ó. Então, é um ponto aqui dentro. Lá no final, eu trabalho igual tá aqui, ó. Aqui, 2 pontos aqui dentro. E aí, vai repetir essa carreira aqui. Uma corrente, vai lá no espaço seguinte, 2 pontos altos. Só isso, tá? Que nós vamos trabalhar. Até eu fiz um desenho aqui da minha camisa. Gente, esse desenho tá horrível, tá? É só pra você entender o esquema aqui, ó. Porque é só eu que entendo. Ela é basicamente isso aqui, tá bom? Bom, então eu vou seguir com essa mesma repetição por 21 carreiras. Eu já tenho uma peça adiantada, só que eu vou fazer essa com vocês, ó. Essa aqui é só uma peça piloto que realmente eu fiz antes pra ver como que eu ia fazer essa camisa. Nessa peça, eu trabalhei 22 carreiras e eu achei que ficou grande. Então, eu vou diminuir só uma. Deixa eu tirar do zoom aqui. É só pra você ter uma base aqui do que eu fiz. Essa eu fiz colorida, mas aquela ali eu não quero colorida, eu quero ela toda de uma cor só. Ó, deu 26 centímetros. 22 carreiras. Então, eu vou repetir ali por 20... Eu até vou anotar aqui, porque eu preciso repetir 21 carreiras aqui, 21 carreiras do outro lado. 21 carreiras. Então, eu vou repetir por 21 carreiras, volto pra gente fazer a manga. Vamos dizer que você tá fazendo um tamanho maior. Que, inclusive, gente, eu peguei uma camisa para poder saber o tamanho que eu ia fazer. Eu peguei uma camisa e coloquei a minha fita. Peguei uma camisa minha e coloquei a minha fita na camisa, da forma que eu estou fazendo aqui, ó. Só não coloca nessa parte aqui não, porque isso aqui eu faço depois. Eu coloquei uma fita na minha camisa. Aí, deu 26 centímetros. Então, ali no crochê eu fiz 26 centímetros. Vamos dizer que você tá fazendo tamanho P. Tenta achar uma camisa aberta e pega lá o tamanho da camisa, o tamanho que você precisa, tá? Então, menor vai precisar fazer menos centímetros. Ah, Jane, mas eu quero uma camisa grande, uma GG maior. Pega uma camisa e vê lá quanto tem a tua camisa na parte da frente. Tá bom? Lembrando que o crochê, ó, quando chega no lugar, fica bem maior. Então, no meu caso, eu vou trabalhar, eu vou descontar só uma carreira. Eu vou trabalhar 25 centímetros aqui, ó, aproximadamente, deu 25,5, tá bom? 25 centímetros e meio. No meu caso, 21 carreiras. Trabalho 21 carreiras, só repetindo, e já volto aqui com você pra gente subir não, né? Separar ali a parte da manga. Então, vamos lá. Prontinho, olha. Eu trabalhei 21 carreiras. As minhas 21 carreiras têm 25 centímetros. Lembrando que nós temos tensão de pontos diferentes, então, se você trabalhou a mesma quantidade de carreiras que eu e deu outra medida, é normal. Agora, eu vou separar a cava aqui do braço, ó. Para esse tamanho, isso é um LVSG. Eu vou deixar 18 centímetros. Você está fazendo tamanho maior? Pode deixar 2 centímetros a mais para cada tamanho, tá? Então, eu estou fazendo, vou deixar 18, você pode deixar 20, tá fazendo maior ainda, quer ela maior embaixo do braço, para não ficar pegando, pode deixar mais, tá bom? Ah, tá fazendo menor. Então, você pode deixar um pouco, mas não deixa muito pequeno, senão começa a pegar embaixo do braço. Então, ó, pra esse tamanho, até se eu puxar aqui, ele fica até maior. Então, pra esse tamanho, ó, eu dei uma puxadinha, ele já chegou até, inclusive, a 20 centímetros. Vou passar em quantidade de espacinhos que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espaços. Agora, eu vou trabalhar uma corrente e você vai contar aí o teu, eu vou contar o meu, mas pra poder dar certinho, só que eu conto junto com você. Essa quantidade de correntes, ela precisa ser
a quantidade de pontos que nós temos aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou aproximar e vou contar junto com você. Porque, como eu ainda não fiz, ó. Não vou contar o primeiro, porque daqui vai sair o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Então, eu preciso de 43 correntes. Você conta o teu aí, porque precisamos ter a mesma quantidade de correntes que o ponto que está aqui nessa base. Então, vamos lá. Nesse primeiro, eu vou subir 3 correntes, que equivale ao meu ponto alto. 1, 2 e 3. Então, eu não conto isso aqui. Isso aqui é meu ponto alto. E vou lá trabalhar minhas 43. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, trabalhei 43 correntinhas. E agora, vamos seguir. Ó, eu coloquei meu marcador pra poder vir certinho aqui, ó. Deixa eu só passar minha linha pra lá. Procura não deixar ela tão torcida. Deixa ela mais retinha, essa correntinha. Eu venho aqui onde tá o meu marcador e trabalho 2 pontos altos. Uma corrente e vou seguir no mesmo padrão. Então, eu vou até o finalzinho da carreira, volto e vou passar essa parte aqui com você, ó. Então, fica assim. Ah, se você fez 43 aqui, ó, não esquece que precisa de 43 lá no outro lado, tá? Então, você prefere até anota aí o número 43, no meu caso, 43, mas você pode trabalhar aí outra quantidade. Pronto, olha, então, eu fui até lá na ponta, voltei, trabalhei aqui meu bloquinho, agora uma corrente, pulo esses 2 pontos, venho aqui do lado, trabalho 2 pontos altos, um para cada argolinha da minha base. E lá na seguinte, mais um. E agora, eu vou seguir assim, até o final da carreira. Uma corrente, pula um, seguinte, um ponto alto, e no seguinte, mais um ponto alto. Então, vamos seguir até o finalzinho da carreira? Uma corrente, pula um. Prontinho, olha. Cheguei até ali no finalzinho da carreira, fazer uma observação aqui, ó. Eu tenho do lado de cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bloquinhos. Tô contando bloquinho. Então, desse lado também tem que ter, porque eu contei, né? Então, dá certinho, olha. Contando desse primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O meu segundo ponto alto do meu bloquinho, ele fica na correntinha número 3 aqui, ó. Lembra que eu subi 3, ó? 1, 2, fica na número 3, tá bom? Então, ele dá certinho. Inclusive, eu finalizo com 2, né? E eu iniciei com 2, ó. Tá bom? Então, se você contou certinho, ele não tem erro de forma alguma. Agora, vamos lá. Agora, eu vou só continuar com carreiras, idas e voltas, por muitas carreiras. Então, eu vou subir aqui as 3 correntinhas, mais uma que equivale ao meu pontinho de passagem, venho aqui dentro, ou seja, aqui não tem alteração. 2 pontos altos, uma corrente, vem aqui dentro, 2 pontos altos, e vou seguir. Aí, você vai seguir, até aqui embaixo, volta. Você vai repetir. Tudo que nós trabalhamos aqui, eu vou começar a repetir aqui agora. Deixa eu tirar do zoom para te explicar. Agora, eu vou trabalhar. Como eu trabalhei 21 carreiras aqui, ó, então, eu vou trabalhar também 21 carreiras. Vou mostrar o desenho aqui, ó. Essa parte, nós já fizemos, né? 21 carreiras. Que deu meus 25 centímetros. Tô falando 25, gente, mas eu
acredito que foi 25 centímetros. Mas vamos nos orientar na quantidade de carreiras, 21 carreiras. Então, agora, eu estou aqui, ó, estou bem aqui, ó. Então, agora eu vou seguir, ó, seguir com carreiras idas e voltas, idas e voltas. Então, eu preciso de mais 21 carreiras. E, como é a parte das costas, mais 21 carreiras, certo? Certo? Não, não tá certo, não. Mas eu já explico aqui, ó, 21 mais 21 carreiras. Então, vai dar 42 carreiras. Porém, eu quero aquela parte da gola, aqui, ó. Na hora que eu for juntar essas partes, eu preciso que a parte da gola fique sem fazer nada aqui, ó. Então, vou resumir aqui a história. São 42 carreiras, mais 7 carreiras. Tá bom? Então, ó, 42 mais 7 carreiras, que dá um total de 49 carreiras. Então, eu vou trabalhar com essa mesma repetição por 49 carreiras. Aí, você vai falar, Jane do céu, mas eu trabalhei somente 20 carreiras. Então, você vai trabalhar desse lado 20 mais 20 e mais 7. Ah, mas eu trabalhei 50 carreiras. Então, você vai trabalhar mais 50, porque é a parte das costas. 50 mais 50 e mais 7, porque eu quero deixar 7 carreiras ali na parte do pescoço, tá bom? Então, gente, para resumir a história, vou trabalhar um total de 49 carreiras, tá bom? Só que passa pro vídeo para frente que eu vou fazer e aí eu já volto com você para te mostrar como que tá ficando. Então, agora é só ir, ó, carreiras idas e voltas. Passa aqui pro vídeo para frente que você vai entender direitinho. Bom, vamos lá então. Olha lá, eu trabalhei as 21 carreiras, minha agulha caiu. As 21 carreiras, né? Trabalhei a corrente, segui com a mesma repetição. Ó, fui seguindo com a mesma repetição. Então, lembrando, eu trabalhei 49 carreiras. Deixa eu passar em centímetros. Que são 21, mais as 7 que eu deixei aqui, e mais 21. O meu deu 56 centímetros nas costas. Lembrando, se tá fazendo tamanho maior, trabalha mais carreiras. Uma observação, se você fez 20 carreiras aqui, ó, então você vai fazer 20 mais 20 mais 7, tá? Ah, fez 30 carreiras. Então, você vai trabalhar 30 carreiras, mais 30 carreiras, mais 7, tá bom? Então, vamos continuar aqui, porque agora também continuo somente com repetição. Deixa eu pegar uma agulha aqui. Pronto. Então, ó, essa é a minha carreira 49. Aqui eu trabalhei, lembra que eu falei que tinha que ser a mesma quantidade de correntes que tem lá o outro lado? Aqui desse lado eu trabalhei 43 correntes. Aqui eu trabalhei 44. Não tem problema, tá? Que tem uma a mais. Mas você vai trabalhar a tua desde que você conte aqui, ó. Como eu já contei ali do outro lado. Deixa eu aproximar. Aí você vai contar lá igualzinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai contar e vai trabalhar a tua quantidade de correntes. Então, agora vamos seguir na mesma repetição, sem alterar nada. Inclusive, eu contei também aqui o bloquinho, tem que ficar igual o outro lado. Então, no meu caso aqui, ó, vou contar bloquinhos, tá? Vou contar, inclusive, o primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trabalhei aqui, ó. Aqui tá no meu número 15, aqui no meio. E vou seguir corrente, bloquinho, olha lá. Vai até o final da carreira, volta. Eu volto com você aqui no final, mas quando você virar, ó, você vai trabalhar aqui, né? Aqui, ó. Você vai trabalhar aqui dentro, 2. Aí, uma corrente. Aí, você vem aqui, que tá do lado dele, ó. 1, 2. Uma correntinha, pula 1, 1, 2. Igualzinho foi feito do outro lado. Vai até o final da carreira. Eu encontro com você no final da carreira, mas se você já entendeu o esquema, é só isso que eu vou trabalhar. Vou até o final, volto, vou. E aí, eu vou trabalhar mais 21 carreiras, contando a partir dessa. Prontinho, olha. Então, lembrando, eu tenho a mesma quantidade de bloquinhos que esse lado, tá bom? Fica, ó, se colocar bem de frente, tem a mesma quantidade de bloquinhos, ó. Eu tenho, acho que 15 aqui, aí deu 15 aqui também. Tem que dar a mesma quantidade pra ficar certinha a nossa peça. Tá bom?
Deixa eu contar aqui. Melhor contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certinho. Inclusive, aqui eu trabalhei... eu trabalhei uma correntinha a mais. E trabalhei... Deu certinho aqui na última correntinha, tá? Do outro lado ficou uma correntinha. Essa correntinha aqui, ó. Mas não tem problema. Depois eu vou unir junto com você. E você vai perceber que essa não tem aquela correntinha. Então, essa aqui é melhor. Mas aquele outro lado não tem problema nenhum, que a gente já vai arrumar. 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais uma corrente de passagem. E vou seguir agora com a mesma repetição. Então, eu vou trabalhar aqui um total de 21 carreiras. Faço aqui a minha e já volto. Prontinho, olha, então, vamos lá. Trabalhei aqui as minhas 21 carreiras. Aí, pra parte das costas, eu tenho 49 carreiras. E do outro lado, na frente, 21 carreiras. Então, agora, nós vamos unir a parte que fica em cima, no ombro. Então, vamos lá. Não tem direito de avesso, né? Porque nós trabalhamos com carreiras de idas e voltas. Então, agora, é só você dobrar dessa forma, ó. Desse jeito. Vou pegar um marcador, que vai ajudar bastante um marcador aqui agora. Ó, então, você faz assim, bem de frente, tá vendo, ó? Bem de frente, coloca, vai colocando assim, ó. Porque aqui tem que ser com calma pra ficar bem certinho, ó. Você vai colocando bem de frente, carreira de frente com carreira. Vou colocar marcador só pra poder não sair do lugar na hora de costurar. E vou fazer isso até aqui. Aí, você vai perceber que vai sobrar essa parte, que é aquela parte que fica atrás do pescoço. Aí, desse lado, você vai repetir. Deixa bem de frente, tá? Aqui, ó. De frente, ó, tá vendo? Bem de frente. Uma carreirinha com a outra carreirinha. Então, faz isso, tá? E marca. Marca não, né? Só prende pra você se direcionar na hora de costurar. Então, você vai fazer isso. Eu vou prender aqui o meu e já volto. Vou colocar numa agulha de tapeçaria e já mostro aqui como que eu vou costurar. Pronto, olha. Prendi aqui só pra não sair do lugar. Coloquei em uma agulha de tapeçaria. E agora, eu vou costurar. Então, eu tô desse lado. Venho aqui, ó, desse lado. E vou passando, ó, entre o meio dos pontos. Sempre que você chegar na... Deixa eu tirar meu marcador. Sempre que você chegar aqui nessa união de carreiras, ó, passa aqui na terceira correntinha, na terceira correntinha do lado de lá, e vai, e segue. Ó, tá vendo? Vou passar aqui só pra dar esse pulão aqui, só pra te mostrar. Ó. E vai, ó, entre nesse ponto e no ponto do lado de lá. Ó, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou costurar todinho aqui o meu. Aí, vou costurar esse lado também, que eu ainda não costurei. E já volto pra gente fazer as mangas, a parte da frente da gola. Agora, vamos fazer a marcação da gola? Eu vou contar espaços. Ó, aqui tá a minha união, né? Em cima do ombro. Tem até minha linha aqui, ó. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui dentro da 10, coloco um marcador. Em centímetros, vou falar em centímetros, porque, como eu sempre digo, temos tensão de pontos diferente. Tem 14 centímetros. Aqui, 14 centímetros. Tá fazendo maior? Pode deixar um espacinho a mais. Tá fazendo menor? Pode deixar um espacinho a menos. Desse lado também, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui dentro da número 10, coloca o teu marcador. Pronto. Agora, vamos lá. Construir, então, a nossa gola. Prende a linha na agulha. Vem aqui onde tá o teu marcador. Nesse primeiro ponto, ó. Prende com baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. Aqui onde eu tenho uma corrente, eu trabalho um ponto alto. Para cada ponto alto da minha base, eu trabalho um ponto alto. E vou seguir assim, ó. Ponto alto aqui dentro, onde eu tenho uma corrente, e um ponto alto para cada ponto alto da minha base. Encontro com você aqui, ó. Pronto, olha. Cheguei aqui no canto, onde nós temos aquela união. Bem aqui no canto, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Aqui e aqui no canto. 1, 2 e 3. Lembrando que lá do outro lado, também bem no canto, precisa trabalhar os 3 pontos altos. Aí, vem aqui dentro e vai lá, 3 pontos altos. Eu vou trabalhar 3 pontos altos para cada espaço que eu tenho aqui na minha base. Então, ó, chegou bem nesse canto, o canto tá bem aqui, ó. 3 pontos altos. Aí, você vai trabalhar um ponto alto para cada argolinha da tua base. Esse lado aqui é o lado da corrente, ó. Então, tenho 2 pontos altos aqui desse lado, você vai trabalhar 2 pontos altos desse lado. Tem uma corrente, você vai trabalhar um ponto alto. Então, um ponto alto para cada ponto alto da base. Igual lá do outro lado, até aqui, ó. Pronto, olha. Cheguei aqui no meu marcador, que tá do outro lado. Trabalhei até em cima desse primeiro ponto, pra ficar igual os dois lados. Vira e volta. 3 correntinhas. Vem aqui no teu pontinho da frente. Trabalha um ponto alto. E agora, você vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da base. Até o final da carreira. Quando chegar no final da carreira, aqui, ó. Você vai trabalhar teu último ponto alto na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Suba 3 e repita o que eu fiz aqui. Eu vou trabalhar com essa repetição por 7 carreiras. Então, faço a minha 7 e já volto. Pronto, olha, já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras em centímetros, deu... Oito, se eu der uma puxadinha, ele até passa aqui, ó. 8,5 centímetros. Tô passando por centímetros, assim você consegue fazer mais ou menos. Agora, vamos trabalhar essa parte aqui, ó. Que eu adiantei, aqui é só ponto alto. Mas eu vou mostrar aqui onde começa e onde termina. Bom, vamos lá. Desse lado, tá vendo que o meu ponto alto, ele tá aqui dentro, ó. Em cima desse ponto alto, bem em cima desse ponto alto, eu comecei também em cima dele, tá? Aqui, ó. Então, tem 2 pontos altos dentro do mesmo espaço aqui, ó. Olha lá. E aí, eu trabalhei um ponto alto para cada argolinha da minha base. Esse lado é aquele lado da correntinha. Então, ó, para cada argola da base, um ponto alto. Até o final. Tá vendo? Até aqui, ó. Um ponto alto. Aí, cheguei aqui, virei e voltei. Então, vamos lá que eu vou começar esse outro lado com você. Vou começar pela parte aqui de baixo, ó. Então, prende a tua linha na agulha. Essa agulha tá diferente, mas ela é número... Aqui.
Continuar com a 2 milímetros. Eu usei a peça toda, tá? Aqui eu tenho uma outra 2, que ela é diferente. Bom, vamos lá, então. Aqui, ó. Eu venho em cima dessa correntinha aqui, ó, número 3, prendo com baixíssimo, subo 3 correntes e vou repetir o que eu fiz ali do outro lado. Um ponto alto para cada ponto alto da minha base. E um ponto alto para cada corrente da minha base. Então, eu vou até o final da carreira com essa repetição, ó. Aqui eu tenho uma corrente, então, um ponto alto. Vou seguir, então, até aqui, ó. Tá, deixa eu tirar esse marcador. Tá vendo que tem um ponto alto aqui dentro, ó? Então, o seu último ponto alto, ele é aqui dentro. Aí, você vai subir 3 correntes e vai voltar. Aí, aqui eu volto com você. Pronto, olha, então, eu trabalhei aqui a minha carreirinha de ponto alto, aqui na parte da frente. Agora, você vai cortar a tua linha e vai trabalhar o outro lado, tá bom? Como eu já trabalhei, aqui. Então, você vai lá, corta o teu fio, cortei aqui em cima, ó. Faz o outro lado, aí lá você não vai precisar cortar a tua linha. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo por toda a volta. Então, eu tô aqui, ó, eu vou virar, tava aqui, né? Então, você vira uma correntinha, no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base. Pronto, ó. Cheguei aqui no canto. Da forma que eu passar esse, você vai passar o outro lado, tá? Já trabalhei aqui, ó, um ponto alto, um ponto baixo em cima do meu ponto alto. Aqui no cantinho, eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos baixos. Se 3 para você for pouco, pode trabalhar mais um. Trabalhar mais um aqui, ó. Então, 4 pontos baixos. Do outro lado, você precisa repetir 4 também. Em cima aqui, ó, dessa união de carreiras, ó, um ponto baixo. Aqui dentro, 2. 1 e 2. Só no canto que eu trabalho a mais, pra ele não emborcar. Então, ele não emborca, ó. Se você trabalhar menos, ele vai emborcar, ele vai virar, ele vai ficar viradinho assim, ó. Deixa não, tá? E se você trabalhar muito, ele vai embabadar. Então, é bom trabalhar na medida certa. Passa pra cá, ó. Todas as linhas que você encontrar no caminho, você vai trabalhar levando ela. Então, vem pra cá, trabalha 2 pontos baixos. Aqui dentro, 2 pontos baixos. Tô levando aqui a linha, ó. Aqui no meio, ó, 1, e vou seguir. 1 e 2. Passa pro seguinte, 1 e 2. Aqui no meio, 1. Então, eu vou trabalhar assim, vou passar o canto aqui com você. Pronto, eu já deixei aqui a linha. Até vou arrematar esse já, porque eu vou arrematar todos da mesma forma. Corta bem, não precisa cortar grande, não. Com a parte clarinha aqui da parte de baixo, você coloca aqui na linha, ó, e já tá arrematado. Então, cheguei aqui no canto, ó, trabalhei aqui no meio, vamos lá. 1, 2, 3. Posso trabalhar mais um, 4. Agora, eu venho em cima do ponto, começo lá, ó. Então, vamos dar toda a volta? Lembrando, ó, vou passar tudo aqui, essa parte da gola. Quando você chega aqui, você vai repetir, aqui dentro são 4, ó. Aí, você desce, vem. E desce aqui. Desce aqui, ó. Desce, desce, desce. Aqui dentro, eu também vou trabalhar ponto baixo, aqui na parte de baixo, dentro do espaço. Aqui, ó. Sempre 2. No meio, onde eu tenho aqui o meu ponto alto, eu trabalho 1, ó. Aí, é 2, 2, 1 aqui no meio. 2, 2, 1 aqui no meio.
Aí, você vai dar toda a volta. Eu vou trabalhar até mais de uma aqui na parte de baixo, porque na outra eu trabalhei duas e eu gostei do resultado. Deixa eu só eu ver aqui. Aqui, ó. Trabalhei duas carreirinhas aqui nessa outra cor e eu achei bem bacana, ó. Aqui eu nem arrematei ainda. Então, vamos lá? Bom, pronto. Eu trabalhei duas carreirinhas aqui embaixo só. Aqui foi só uma, tá? Finalizei com ponto baixíssimo, pra deixar ele mais arredondadinho. Então, vamos agora fazer a manga. Eu adiantei uma aqui, a manga é bem rápido, bem fácil. Deixa eu contar quantas carreiras eu trabalhei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. 9 carreiras deu 12 centímetros, tá bom? Então, 9 carreiras ou 12 centímetros, finalizei com ponto baixo. Um ponto baixo para cada pontinho da base. Então, vamos lá. Prende a linha na agulha. Começar aqui, ó, bem nessa parte que tá embaixo do braço. Aqui. Baixíssimo, 3 correntes. Um ponto alto. Uma corrente aqui no meio, ó. Também vou trabalhar um bloquinho, bem aqui no meio, ó, tá vendo? Onde tem um bloquinho. Aqui dentro. Então, aqui embaixo do braço, fiquei com 3 bloquinhos. E agora, eu vou seguir por toda a volta. Aqui, ó. Vou manter o mesmo padrão. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente. Passando aqui, ó, quando você chegar aqui no ombro. 2, aqui dentro, ó, bem aqui no meio, ó, 2. Aqui do lado 2, eu encontro com você no final da carreira. Pronto, eu já dei toda a volta, tô aqui no finalzinho da carreira. Eu vou finalizar, uma carreira eu finalizo dessa forma, não tem corrente. Na terceira correntinha, finaliza com um ponto baixo, duas correntes, um ponto alto, uma corrente e continua. Então, uma carreira eu finalizo assim, a outra eu vou finalizar assim, ó. Pra não caminhar tanto essa união aqui. Uma corrente, finaliza no ponto baixíssimo, na terceira corrente com ponto baixíssimo, caminha com ponto baixíssimo até aqui dentro do teu espaço, aqui é 3 correntes, tá? E segue no mesmo padrão. Então, uma corrente, 2 pontos altos. Então, eu vou lá, vou trabalhar as 8 carreiras igualzinha ao outro lado, quer dizer, eu já fiz um lado, né? Então, eu faço, e daí finaliza com um pontinho baixo, um ponto baixo para cada ponto da base, tá bom? Deixa só eu confirmar aqui, né? São tantas carreiras que eu já tinha esquecido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 carreiras, tá, gente? 9 carreiras. Vou fazer aqui as minhas, mas faz por centímetro, tá? E eu já volto. Prontinho. Finalizei as 2 mangas. Deixei uma aqui pra arremate, mas eu já arrematei com vocês, né? Um fiozinho. Ó, passa pra cá. Corta curto. E pronto. Então, agora é só arrematar todos os fios, colocar botão, que eu ainda não coloquei, porque eu acredito que eu não tenho botão. E a nossa peça já está finalizada. Eu vou só mostrar aqui, ó, como você vai colocar um botão. Você pode deixar aí uma distância,
Pode colocar um aqui em cima. Eu normalmente deixo 8 centímetros de distância entre um botão e o outro botão. E aí, a casinha é o espaço que fica do lado de cá, tá bom? Tá vendo? Espaço. Então, não pode ser um botão tão grande. E a nossa peça tá finalizada. Muito obrigada pela tua companhia. Até a nossa próxima videoaula. Gente, agora pra finalizar mesmo, que eu falei que já tinha finalizado, né? Eu vou ter aqui pra dar uma dica. Olha só, desse lado eu tenho corrente. Então, ele tá travado aqui, ele travou, ó, não sai disso. Desse lado, eu finalizei com ponto alto e corrente, ou seja, ele tem uma elasticidade aqui, ó. Então, quando você começar a usar, vai ter que fazer esse acabamento que eu vou fazer aqui, já vou ensinar. Porque senão vai ficar um lado maior e o outro menor. Mas não é porque tem pontos diferentes, não. É porque realmente tem mais elasticidade desse lado. Então, vamos lá que eu vou te ensinar aqui. Prende a toalhinha na agulha. Essa peça não tem avesso direito, né? Deixa eu aproximar para você ver bem. Eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixíssimo, bem nessa reta aqui, ó. Porque essa reta é onde tem a minha corrente que tá do outro lado. Pra ficar igual, você pode trabalhar dos dois lados, o que eu vou fazer aqui, tá? Então, eu venho aqui. Puxa aqui a linha da agulha. Coloca a sua agulha aqui desse lado, ó, desse lado, e vai buscar o teu fio lá embaixo, ó, aqui embaixo. Inclusive, pode ser uma agulha menor, tá? Deixa eu ver que agulha que eu tô aqui, 1,75, pode ser agulha 1,75. Pronto. Trouxe pra cá. Deixa só eu puxar aqui. Pronto. Deixa um fio aqui pra remate, tá? Agora, vamos lá. Ó, é bem tranquilo, porque eu vou trabalhar somente pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui no meu ponto da frente e busco o meu fio. Se você perceber, igual eu estou usando uma agulha 1,75, normalmente eu prefiro usar a agulha número 2 milímetros, pra não desfiar. Aí, vai lá, ó. Aqui tem uma corrente, né? Então, aqui dentro, ó, não tem nem onde colocar, eu só vou passar direto. E vou em cima do meu ponto, busco meu fio, passa tudo. Vai em cima do próximo ponto, passa tudo. Aqui dentro, passa tudo de uma vez só. Ou seja, eu estou trabalhando ponto baixíssimo, tá? Aí, vai lá em cima do ponto e segue. Eu vou trabalhar com essa mesma, não deixa esse ponto muito solto, pode deixar ele mais apertadinho, porque dessa forma, o que que vai acontecer? Ele vai ficar travado aqui também, ó. Então, eu vou lá, passa tudo de uma vez só. Vou em cima do meu ponto, só isso. Ah, vou mostrar até onde eu vou com essa repetição aqui, ó. Então, ó, aqui travou também, ó. Olha a diferença desse ponto que eu tô puxando. Aqui eu não vou puxar muito não, ó. Desse ponto aqui, ó. Então, você vai seguir até aqui, ó. Até... Deixa eu ver aqui. Aqui também, ó. Aqui também tem elasticidade. Então, você pode ir reto aqui, ó. Ir reto até a união do ombro. A união tá tão perfeita que fica até difícil de achar aonde que foi unido aqui, ó. Foi aqui, ó. A minha, consegui achar aqui, ó. Até a união do ombro aqui, ó. Tá bom? Aí, você finalizou. Se quiser fazer do outro lado, faz. Se você não quiser, porque, olha, fica bem imperceptível. Olha, nem dá pra ver. Tá bom? Então, dica super importante aí pra você, tá?